desenvolver qualquer habilidade, comece antes pelas virtudes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Faz um tempo que eu quero falar com você sobre virtudes e fazer essa conexão com habilidades, do porquê também é tão importante que a gente desenvolva as nossas virtudes para viver uma vida significativa, uma vida e uma carreira significativas. Recentemente eu terminei de ler o livro do Ryan Holiday, que é A Disciplina é o Destino, e ele fala muito sobre virtudes nesse livro, especialmente sobre a virtude temperança, da temperança, né? Mas, concomitante, eu estava estudando mais sobre as virtudes da psicologia positiva. As virtudes que ele cita também no livro, algumas são as virtudes cardeais, que são muito conectadas com as virtudes da psicologia positiva. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as virtudes da psicologia positiva, como a gente pode vivenciar elas e como tudo isso se conecta para que a gente consiga desenvolver qualquer habilidade. Esse estudo, então, que eu estava fazendo, eu fiz essa retrospectiva do meu processo de me desenvolver. E eu pude perceber como as virtudes foram muito importantes nesse processo. Direcionar as nossas atitudes para o bem constrói base, sabe? É como se fossem raízes para a construção das nossas habilidades. Habilidades essas também que vão gerar frutos na nossa vida, que vão nos direcionar, e esses frutos, a gente vai poder colher esses frutos da nossa vida e da nossa carreira. Existe uma diferença aqui para a gente destacar entre virtude e habilidade, que as habilidades a gente vai desenvolver, a gente desenvolve as habilidades. Ou seja, a comunicação, por exemplo. Comunicação eu desenvolvo, eu posso estudar sobre técnicas de comunicação, eu posso aplicar essas técnicas na minha vida, e já as virtudes, eu cultivo as virtudes. É mais para a gente pensar num contexto de atitude mesmo. Talvez hoje tu não esteja vivenciando virtudes na tua vida, mas tu pode começar a prestar atenção nos pequenos detalhes dos teus dias e começar a cultivar essas atitudes dentro de cada uma dessas virtudes. As virtudes, então, dentro da psicologia positiva, elas são como atitudes realmente que nos impulsionam ao bem, mas esse nos impulsionar ao bem tem um impacto no nosso bem-estar, na nossa felicidade, que nos leva a florescer realmente na vida e na carreira. Quero falar então hoje com vocês sobre as 6 virtudes definidas pelo Martin Seligman. Então, sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada uma dessas virtudes tem dentro delas valores, que na verdade são as forças. Cada um de nós tem uma tendência maior para uma força ou outra. Mas, inclusive, fazendo conexão com as virtudes cardeais, o que a gente deve buscar na nossa vida é cultivar todas elas. Então, tanto a sabedoria, o conhecimento, a humanidade, a transcendência, a humanidade, é unir elas. Buscar em cada comportamento que a gente adota, cultivar realmente essas virtudes. Eu vou trazer aqui essas forças dentro das virtudes, que são como a maneira que a gente pode vivenciar essas virtudes dentro da psicologia positiva. Dentro da sabedoria e conhecimento, então, a gente tem uma das forças que é a criatividade. A gente pode cultivar a criatividade pensando, por exemplo, em novas maneiras de fazer coisas que a gente já faz. A segunda força dentro da sabedoria e conhecimento é a curiosidade. É buscar ter curiosidade, abertura a todas as experiências em curso. Ou seja, a todas as experiências, acontecimentos da nossa vida no momento. A terceira força, como a gente pode vivenciar essa virtude, é manter a mente aberta, ou ter uma mente aberta, que é buscar analisar as coisas por ângulos diferentes. A quarta força dentro da sabedoria e conhecimento é amor ao aprendizado. A gente pode cultivar, então, quando a gente se compromete com o conhecimento, a dominar novas habilidades, a querer dominar novas habilidades, novos conhecimentos. Quinta é perspectiva, ser capaz de dar conselhos aos outros. A partir desse movimento que a gente vai fazendo de adquirir sabedoria e conhecimento, a gente também
desenvolver, cultivar essa atitude de compartilhar com o outro, de saber que o que a gente sabe pode impactar a vida do outro também. E aqui, um ponto importante é o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é vivenciar todas essas virtudes. Mas essas forças que estão dentro de cada uma dessas virtudes, hora ou outra elas podem estar mais ou menos em evidência. Então, em algum momento eu posso estar vivendo mais mente aberta, em um outro momento eu posso estar mais com amor ao aprendizado. E isso depende também das fases da nossa vida, mas as virtudes em si a gente deve buscar cultivar diariamente. Então é sim se comprometer com a justiça, com a sabedoria e o conhecimento, ou seja, eu me preocupo com isso, eu me ocupo disso, e dentro da minha vida, as atitudes que eu tomo é também querendo cultivar isso, é querendo direcionar o meu comportamento para o bem, tanto para o meu bem quanto o bem das pessoas que me rodeiam, do mundo. É pensar nisso tudo. Virtude da coragem, que é definida como forças emocionais que nos impulsionam à realização dos nossos objetivos, mesmo diante de oposição interna ou externa, ou seja, tem algumas coisas internas que me fazem duvidar, mas ainda assim eu vou adiante. Percebe como cada uma das virtudes ela tem uma definição por si só? E a gente pode cultivar na nossa vida. Então, eu preciso cultivar a coragem, eu preciso cultivar a sabedoria, a humanidade. E, claro, eu posso também usar dessas forças dentro de cada uma dessas virtudes, porque eu vou estar potencializando tudo isso. Dentro da virtude da coragem, então, a gente tem a primeira força, que é a força da bravura. E, por sua definição, não recuar, mesmo diante a dor, que a dor aqui a gente está falando, né, é doloroso, às vezes é desconfortável a gente sair do lugar onde a gente está, a gente enfrentar um novo desafio. É doloroso, às vezes, a gente começar do zero, aprender alguma coisa do zero. Então, uma virtude se conecta na outra, né? Como eu posso explorar o novo, ter essa abertura para o novo, manter essa mente aberta sem a coragem? A segunda força dentro da coragem é a persistência. É assumir o compromisso e manter o compromisso até finalizar o que foi iniciado. Então, se eu iniciei alguma coisa, eu vou até o fim nessa coisa que foi iniciada. É persistir apesar dos obstáculos. Obstáculos que a gente vai encontrar ao longo da nossa vida, da nossa carreira, e vai ser importante que a gente persista, porque se a gente não persiste, o que a gente espera alcançar de fato? Essa persistência, ela nos traz também muito dessa autoeficácia para nossa autoestima. Se a gente não persiste, quer as coisas fáceis demais, acha que tudo vai ser fácil, que tudo pode ser fácil demais, é difícil que a gente consiga fortalecer nossa autoestima, porque a gente não se coloca à prova. Então, aqui, essa força dentro dessa virtude se faz ainda mais importante. Outra força dentro da virtude da coragem, e essa é uma das minhas forças de assinatura, lá dentro do teste VIA, que a gente faz o teste, e aí esse teste nos dá ali as forças de assinatura e as outras forças, médio, enfim, as forças que a gente mais vivencia. Essa é a integridade, falar a verdade. Então é se comprometer com a verdade, assumir o compromisso com a verdade, com a transparência, sabe? É querer que as coisas estejam claras, transparentes e resolvidas de maneira genuína. A quarta força presente dentro da virtude da coragem é a vitalidade e o entusiasmo. É abordar a vida com entusiasmo. Essa é a definição também trazida pelo Martin Seligman. Querer mais da vida, viver e encarar a vida, os acontecimentos da vida como uma aventura. E para muitas pessoas, quanto menos a gente vivencia isso, mais difícil é, e é como se a gente fosse se desprendendo disso e comece a achar que isso é uma ilusão, né? Não tem como a gente encarar a vida assim. Isso é encarar a vida com um óculos cor-de-rosa, com lentes cor-de-rosa. Mas a gente pode cultivar isso, esse hábito de agir dessa maneira. Não significa ignorar as coisas ruins, não significa ignorar o que não nos faz bem, não significa ignorar situações ruins ou emoções ruins. Significa
querer olhar a vida por uma nova perspectiva, é querer se sentir vivo e realizado, não vivo com essa prisão em prazeres vazios, como vícios, mas é se sentir vivo por simplesmente estar vivo e ter oportunidades e poder tomar decisão e poder aprender com as decisões que já tomou e poder aprender com as emoções que tem, poder amanhã acordar em um novo dia e poder realizar novas coisas. Eu sei que às vezes a gente está num emprego que a gente não gosta, ou num relacionamento que a gente não gosta, em um ambiente que a gente não gosta, mas ainda assim a gente pode fazer pequenas ações e movimentos para mudar, mesmo que pareça pouco, começar a procurar um novo emprego ou começar uma nova estratégia dentro do meu negócio. É um movimento que eu posso realizar de diferente e que pode me trazer novos resultados. Virtude da humanidade. Essa virtude tem a definição de forças pessoais que envolvem cuidado, ou seja, cuidar e ser cuidado. A primeira força dentro da humanidade é amor, e a sua definição é valorizar as relações interpessoais, especialmente aquelas que existe uma relação recíproca de dar e receber, carinho, amor. É sobre cuidar e compartilhar, mas também estar perto das pessoas que nos fazem sentir amor. A segunda força, então, dentro da humanidade é a gentileza, que é simplesmente fazer boas ações, é cultivar esse hábito de fazer boas ações às pessoas. A terceira força dentro da humanidade é inteligência social, que é identificar as nossas emoções, respeitar as nossas emoções e as dos outros, é conseguir também se adequar, saber se adequar a determinados eventos sociais, por exemplo. É ter esse discernimento das coisas. A primeira força dentro da justiça é cidadania e trabalho em equipe. É saber colaborar em equipe e fazer a sua parte. A segunda é imparcialidade, ou seja, tratar todo mundo igualmente, com respeito, sendo imparcial nas situações que pedem imparcialidade. A terceira é liderança, é cultivar esse hábito de encorajar o grupo, organizar as atividades e fazer com que elas aconteçam, mantendo também, se comprometendo em manter uma boa relação entre o grupo. A virtude da temperança, que é a virtude citada dentro do livro Disciplina é o Caminho, do Ryan Holiday, porque para ele a temperança é o que nos leva a desenvolver disciplina. A temperança, dentro da temperança, a gente tem as forças que nos protegem contra os excessos. O excesso na comida, o excesso nos hábitos, nos vícios, em tudo que a gente faz e se compromete na nossa vida. Dentro da virtude da temperança, a gente tem as seguintes forças: perdão e compaixão, que é simplesmente, pela sua definição, perdoar aqueles que precisam do nosso perdão, para além do que precisam, mas para que a gente possa também não carregar com a gente ressentimentos, amarguras. Dar às pessoas uma segunda chance, entender a dificuldade de outras pessoas e respeitar. A segunda é humildade e modéstia. Deixar que as nossas realizações falem por si. A gente não precisa a todo momento sempre estar engrandecendo a nós mesmos no meio de todo mundo, sempre falando de nós mesmos. A gente precisa ter esse cuidado. Terceiro é prudência. Ser cuidadoso, cuidadosa com as próprias escolhas, pensar bem antes de assumir riscos, pensar bem em que riscos são essenciais e que riscos talvez a gente não precise abraçar, não falar coisas das quais vai se arrepender depois. Então aqui a gente tem muito essa coisa de pensar bem antes de agir, de se comportar, de falar também. E a quarta, autorregulação. Regular o que sente, ser disciplinado e controlar os próprios desejos, as próprias vontades. Ou seja, por mais que o que eu quero hoje é ficar em casa dormindo embaixo das cobertas, eu sei que eu preciso ir treinar. Então eu preciso abrir mão desse meu desejo, dessa minha vontade de agora, para que eu me comprometa, continue me comprometendo. Por último, a virtude da transcendência. As forças que fazem a nossa conexão com o universo, que nos oferecem um propósito maior. A primeira força dentro da transcendência é a apreciação da beleza e excelência. Perceber a beleza tanto da vida, da natureza, sabe? É contemplar.
E algumas pessoas acham isso uma besteira. Recentemente eu até vi uma pessoa comentando assim: ai, a psicologia positiva, então é a gente ficar aplaudindo o sol. E, gente, eu sei que tem essa visão distorcida do que realmente é, mas vivenciar essas virtudes realmente nos impulsiona a viver uma vida mais significativa, a florescer na nossa vida. Por que que a gente não vai fazer? Porque parece bobo? Parece bobo eu ficar apreciando os passarinhos. Eu adoro ficar apreciando os passarinhos. Quando eles estão aqui, assim, às vezes eles dão uns rasantes aqui na frente da janela. E eu fico, nossa. Não é à toa que uma das minhas forças, segunda força, inclusive, acho que é a terceira ou quarta, é a gratidão, que é a segunda aqui da transcendência, que é ter consciência do que se tem, do que se passou e ser grato pelo que vive, ser grato pelo que é. A terceira força dentro da transcendência é esperança e otimismo. Esperar um futuro melhor, mas não só esperar, é a gente se comprometer com esse futuro melhor. Não é só parar e esperar que esse futuro vai chegar, mas é agir em direção a esse futuro. Quarta força dentro da transcendência, que também é uma das minhas forças, é o humor, que tem muita relação com o riso, com a brincadeira, é fazer as pessoas sorrirem, é gostar disso, se sentir energizado com isso. A quinta, espiritualidade, saber onde se encaixa dentro desse universo, ter crenças coerentes sobre um propósito, sobre o significado da vida, o que acaba conduzindo a nossa conduta e o nosso bem-estar. Não é aqui sobre religião, mas sobre como a gente se enxerga nesse mundo, a representação que a gente tem no mundo. É ter essa consciência e a gente pode desenvolver isso. Muitas pessoas vão trabalhar a sua espiritualidade através de religião. Outras não vão ter uma religião, mas vão ter crenças muito fiéis e firmes dentro do que acreditam, dentro do seu propósito, do significado da sua vida. Então, quando a gente para pensar em cada uma dessas forças, dentro de cada uma dessas virtudes, a gente percebe como elas realmente trabalham a nossa raiz. Então, o foco aqui de desenvolver essas virtudes e essas forças dentro dessas virtudes é a gente criar raiz. Raiz que eu digo de se tornar uma pessoa boa, direcionada ao bem, para que a gente esteja comprometido também com as nossas habilidades, para que a gente consiga permanecer e desenvolver as nossas habilidades. Como eu falei em algum outro vídeo, desenvolver uma habilidade exige tempo, esforço, ou seja, eu não posso hoje querer desenvolver minha comunicação e amanhã dizer que eu sou expert em comunicação. Eu preciso de tempo, preciso me debruçar sobre aquilo, de horas de prática para que eu me torne boa naquilo. Então, as virtudes, elas vão tornar que eu esteja mais enraizada no que eu acredito, no que eu quero para mim, sabe, na minha significância também. Então, eu te convido a desenvolver, a buscar cultivar, antes de desenvolver as habilidades, cultivar essas virtudes, se direcionar a essas virtudes. Eu te convido também, eu vou deixar aqui embaixo o link do teste VIA, onde tu pode fazer o teu teste VIA, que é gratuito, e tu vai acessar ali as tuas forças. Então, as tuas forças de assinatura, que são ali as primeiras que aparecerem, e aí tu pode e aprender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Eu sempre aplico o teste VIA dentro dos meus atendimentos, inclusive se tu quiser se desenvolver comigo, eu vou deixar aqui embaixo também o link para que tu possa acessar e saber qual serviço é o melhor para o teu momento de vida e de carreira e possa se desenvolver comigo. Além disso, deixo aqui embaixo também o meu Instagram para que tu possa me acompanhar lá e te convido a se inscrever aqui no canal.